Capítulo 6. O Castelo da Vontade e da Ousadia. Ao alvorecer do dia seguinte, o curioso trio chegou ao último castelo. Era mais alto do que os outros e suas paredes pareciam mais grossas. Confiante de que logo também passaria por este castelo, o cavaleiro começou a travessia da ponte levadiça, seguindo os animais. Quando estavam na metade do caminho, a porta do castelo foi escancarada, e dela saiu, ruidoso e ameaçador, um imenso dragão que soltava fogo pelas ventas, cintilando com escamas verdes e brilhantes. Chocado, o cavaleiro ficou paralisado onde estava. Ele vira alguns dragões nos velhos tempos, mas este suplantava todos. Era enorme, e as chamas saíam rugindo, não apenas da boca, como acontecia com qualquer dragão comum, mas também dos olhos e das orelhas. Para piorar ainda mais a situação, as chamas eram azuladas, o que significava que este dragão continha uma grande quantidade de butano. O cavaleiro buscou a espada, mas suas mãos não encontraram nada. Ele começou a tremer. Com uma voz alterada e irreconhecível, ele chamou Merlin para ajudar. Mas para seu desânimo, o mago não apareceu. Por que será que ele não vem? O cavaleiro perguntou ansiosamente, enquanto se esquivava de um jato de chama azul emitido pelo monstro. Não sei, replicou Esquilo. Em geral, sempre podemos contar com ele. Rebeca, que estava sobre o ombro do cavaleiro, aprumou a cabeça e ouviu atentamente. Pelo que posso captar, Merlin está em Paris participando de uma conferência de magos. Ele não pode me abandonar agora, pensou o cavaleiro. Ele prometeu que não haveria dragões no caminho da verdade. Ele estava falando de dragões comuns, rungiu o monstro, com uma voz rimbotante que balançou as árvores e quase derrubou Rebeca do ombro do cavaleiro. A situação parecia periclitante. Um dragão que poderia ler os pensamentos era sem dúvida muito assustador, mas de algum modo o cavaleiro conseguiu controlar-se e parar de tremer. Com a voz autoritária, mais forte e alta que conseguia fazer, ele gritou: "Saia do meu caminho, seu bico de bonsém tamanho família!" A besta bufou, soltando fogo para todos os lados. Uma fala bastante valente para um gato amedrontado. Sem saber o que fazer, em seguida, o cavaleiro tentou ganhar tempo, perguntando: "O que você está fazendo no Castelo da Vontade e da Ousadia? Em que lugar melhor você pensa que eu poderia morar? Sou o dragão do medo e da dúvida." O cavaleiro teve de admitir que este dragão tinha o nome certo. Medo e dúvida eram exatamente o que ele sentia. O dragão vociferou outra vez: "Estou aqui para eliminar todos esses insolentes que pensam que podem vencer a todos, somente porque passaram pelo Castelo do Conhecimento." Rebeca sussurrou no ouvido do cavaleiro. Uma vez Merlin disse que o autoconhecimento pode matar o dragão do medo e da dúvida. Você acredita nisso? O cavaleiro sussurrou de volta. Sim, respondeu Rebeca firmemente. Então pode ficar com esse divertido lançador de chamas verdes. O cavaleiro deu a volta e rapidamente afastou-se pela ponte levadiça. Riu o dragão, seu último quase ateando fogo às calças do cavaleiro. Você vai desistir depois de ter chegado tão longe? Esquilo perguntou, enquanto o cavaleiro removia faíscas de sua armadura. Não sei, o cavaleiro replicou. Acabei me acostumando a alguns pequenos luxos, como viver, por exemplo. Sam entrou na conversa. Como pode viver consigo se não tem a vontade e a ousadia para testar seu autoconhecimento? Você também acredita que o autoconhecimento pode matar o dragão do medo e da dúvida? Você também acredita que o autoconhecimento pode matar o dragão do medo e da dúvida? Perguntou o cavaleiro.
Certamente, o autoconhecimento é verdade, e você sabe o que dizem, a verdade é mais poderosa que a espada. Sei que dizem isso, mas será que alguém já fez um teste e continuou vivo? Se esquivou o cavaleiro. Tão logo proferiu essas palavras, o cavaleiro lembrou que não tinha de provar nada. Ele nascera bondoso, gentil e amoroso. Portanto, não precisava sentir medo e dúvida. O dragão não passava de ilusão. Olhou através da ponte levadiça e viu o monstro remexendo o chão, com a pata e incendiando alguns arbustos nas cercanias, aparentemente para manter a prática. Pensando que o dragão existia somente se ele acreditasse nisso, o cavaleiro respirou fundo e caminhou lentamente de volta pela ponte levadiça. O dragão, é claro, veio novamente ao encontro dele, bufando e cuspindo fogo. Dessa vez, entretanto, o cavaleiro continuou marchando em frente. Porém, sua coragem logo começou a derreter, assim como sua barba, devido ao calor das chamas do dragão. Gritando de medo e angústia, o cavaleiro deu meia volta e correu. O dragão soltou uma estrondosa gargalhada e atirou um jato de chama cauterizante no cavaleiro em retirada. Urrando de dor, o cavaleiro atravessou voando a ponte levadiça, com Esquilo e Rebeca logo atrás dele. Localizando um pequeno riacho, rapidamente enfiou a parte chamuscada na água fresca, extinguindo as chamas com um silvio. Esquilo e Rebeca permaneceram na margem, tentando consolá-lo. Você foi muito corajoso, disse Esquilo. Nada mal para sua primeira tentativa, acrescentou Rebeca. Atônito, o cavaleiro levantou o olhar dali, onde estava sentado. O que você quer dizer com primeira tentativa? Esquilo disse como quem não quer nada. Você será mais bem-sucedido quando voltar pela segunda vez. O cavaleiro retrucou raivosamente. Volte você pela segunda vez. Lembre-se, o dragão era apenas uma ilusão, disse Rebeca. E o fogo que saía da boca dele? Era uma ilusão também? Era, respondeu Rebeca. O fogo também era uma ilusão. Então por que me encontro sentado neste riacho com minhas calças queimadas? Perguntou o cavaleiro. Porque você tornou o fogo realidade ao acreditar que o dragão era real, explicou Rebeca. Se você acredita que o dragão do medo e da dúvida é real, você lhe dá poder para queimar suas calças e tudo mais, disse Esquilo. Eles estão certos, acrescentou Sam. Você tem de voltar e encarar o dragão de uma vez por todas. O cavaleiro sentiu-se encurralado. Eram 3 contra 1, ou melhor, eram 2,5 contra meio, pois a metade Sam do cavaleiro concordava com Esquilo e Rebeca, enquanto sua outra metade desejava permanecer no riacho. Enquanto o cavaleiro pelejava com sua coragem vacilante, ouviu Sam dizer: Deus deu ao homem coragem. A coragem dá Deus ao homem. Estou cansado de ficar decifrando o que as coisas querem dizer. Preferia muito mais permanecer aqui sentado neste riacho que relaxar. Olhe, Sam o encorajou. Se você encarar o dragão, existe uma possibilidade de que ele venha destruí-lo. Mas se não encará-lo, ele com certeza o destruirá. As decisões são simples de tomar, quando não há outra alternativa, disse o cavaleiro. Relutante, ele fez força para se pôr de pé, respirou fundo e começou a atravessar a ponte levadiça mais uma vez. O dragão olhou descrente para ele. Este era certamente um sujeito teimoso. Por aqui de novo? A fera resfolegou. Bem, desta vez vou queimar você de verdade. Mas agora era um cavaleiro diferente que marchava em direção ao dragão. Que recitava sem parar: medo e dúvida são ilusões. O dragão despejou chamas gigantescas e crepitantes sobre o cavaleiro, vezes e vezes seguidas. Contudo, por mais que o monstro tentasse e tentasse, não conseguia incendiá-lo.
O cavaleiro continuava a se aproximar e o dragão se tornava cada vez menor, até que finalmente não era maior do que um sapo. Suas chamas se extinguiram e ele começou a cuspir pequenas sementes sobre o cavaleiro. Mas estas sementes, as sementes da dúvida, também não impediram de continuar. O dragão tornou-se ainda menor, enquanto o cavaleiro continuava a avançar determinadamente. Venci! Bradou o cavaleiro vitoriosamente. O dragão mal podia falar. Talvez desta vez, mas voltarei outras vezes para me colocar no seu caminho. Dito isso, ele desvaneceu-se numa lufada de fumaça azul. Volte sempre que quiser, o cavaleiro desafiou. Cada vez que voltar, eu estarei mais forte e você estará mais fraco. Rebeca alçou voo e pousou no ombro do cavaleiro. Está vendo? Eu estava certa. O autoconhecimento pode matar o dragão do medo e da dúvida. Se você acreditasse realmente nisso, por que não veio enfrentar o dragão comigo? Perguntou o cavaleiro, não mais se sentindo inferior ao seu amigo empenado. Rebeca afofou as pernas e disse: não gostaria de interferir. E a sua viagem? Rindo, o cavaleiro pôs-se em movimento para alcançar a porta do castelo, mas o castelo da vontade e da ousadia havia sumido. Sam explicou: você não tem de aprender coragem e ousadia, porque você acabou de mostrar que as possui. O cavaleiro jogou a cabeça para trás, rindo de pura alegria. Ele podia ver o topo da montanha. O caminho parecia muito mais íngreme do que tinha sido até aquele ponto, mas não importava. Ele sabia que nada poderia detê-lo agora.